fazer a sessão sobre o grafeno, sobre uma perspectiva, sou Conceição Paiva, como estava aqui indicado, e vamos falar um pouco sobre o grafeno, uma perspectiva do grafeno. Cada investigador tem certamente a sua, conforme a sua experiência, conforme aquilo que necessitou a partir do grafeno, o que necessitou fazer com este material. Portanto, tendo em vista então uma perspectiva de grafeno, vamos falar um pouco sobre algumas noções de base. Eu não tendo muito a noção de quem está do outro lado a ouvir, não faço muito a ideia de qual é o conhecimento que tem sobre o grafeno. Portanto, vamos falar um pouco de uma forma muito genérica, as bases, o essencial e aquilo que é mesmo fundamental para perceber um pouco as propriedades que este material tem. O grafeno, então, é basicamente o que se vê aqui representado em cima, uma folha de átomos de carbono ligados com ligações químicas de uma forma específica que lhe dão propriedades, como já vamos ver. Portanto, é uma folha com a espessura de um átomo de carbono apenas e com uma superfície de grande dimensão, com milhares e milhares de átomos ligados da mesma forma. É carbono puro, ao fim e ao cabo, e é apenas uma superfície, é algo que é ideal, é uma espessura de um átomo, é uma superfície constituída por milhões de átomos de carbono. Portanto, isto seria, por definição, uma folha de grafeno no seu estado mais ideal, aquilo que se define como grafeno. Agora, realmente, aquilo que se trabalha depois, e existem uma série de materiais, de nanomateriais, de materiais que são baseados nesta estrutura de ligação química do carbono. Aquelas que nós vamos hoje atender um pouco é ao grafeno, realmente, que é tal folha simples, ou às estruturas que são constituídas por várias camadas de grafeno e que são próximas do grafeno, mas não são efetivamente uma folha única, ou até àquelas estruturas que já estão na nossa cultura e na nossa utilização do dia a dia há muitos milhares de anos, que são a grafite, ao fim e ao cabo, a grafite, que também é baseada na folha de grafeno, mas esta folha é empacotada com, enfim, milhares de camadas e que formam estruturas que podem ser cristalinas e que têm propriedades também muito interessantes e que já vêm sendo usadas desde há muitas centenas de anos. Portanto, vamos falar um pouco nesta família do grafeno e a sua família, e era um pouco a perspectiva das propriedades destes materiais, daquilo que realmente existe no mercado e a que se chama grafeno, o que é realmente grafeno, o que não é, quais são as diferenças, que variação é que nós podemos esperar, que variedades de materiais com esta base, com este fundamento, o que é realmente grafeno e não é. Portanto, tendo em conta esta introdução, então vamos olhar um pouco mais de perto para uma folha de grafeno, aqui representada, obviamente, numa simbologia de bolinhas e de ligações químicas desenhadas. Estas bolinhas negras que se veem aqui, então, representam o átomo de carbono, e o átomo de carbono, na estrutura do grafeno, liga-se a outros 3 átomos de carbono, cada um deles liga-se a outros 3, fazendo ângulos de 120 graus e, portanto, o que forma hexágonos regulares que se repetem ao longo de toda aquela rede cristalina. Então, na estrutura do carbono, não é preciso agora entrar em muito detalhe, nem de química, nem de física, não vamos por aí, mas na verdade, se o átomo de carbono estivesse aqui no centro portanto, fizesse as tais 3 ligações naquele plano, tudo direitinho no plano com outros átomos de carbono, sobra-lhe ainda um eletrão para partilhar, para formar mais uma ligação química, que vai ter uma geometria muito diferente destas 3 que se vêem no plano, e que vai ser então, segundo
vai ser ortogonal àquele plano. Portanto, essa ligação que pode partilhar com o átomo de carbono ao lado vai fazer com que haja, não vamos agora querer entrar em detalhe, mas vai fazer com que haja uma nuvem de eletrões, basicamente, que pode ser partilhada por todos estes átomos de carbono do plano do grafeno. É uma nuvem com eletrões que têm muita mobilidade, ao contrário destes que estão aqui assim desenhados neste plano, que são partilhados entre átomos e que, portanto, fixam os átomos naquelas posições e reforçam, fazem com que a ligação seja extremamente forte e estável, etc. E, portanto, no fundo formam uma rede hexagonal com uma resistência mecânica muito, muito elevada. Esta outra quarta ligação que cada um destes átomos estabelece partilha eletrões acima e abaixo deste plano e, portanto, ou acima ou abaixo deste plano, e, portanto, estes eletrões têm uma grande mobilidade e, portanto, podem estar numa região da folha ou noutra região da folha e é tudo isto equivalente. Ou seja, mobilidade eletrónica. Portanto, temos uma estrutura extremamente resistente do ponto de vista mecânico, pela sua geometria, pela rede que forma, pela ligação forte que o carbono tem nestas ligações entre os vários átomos que constituem esta rede, resistência mecânica e então também uma grande mobilidade eletrónica e, portanto, condutividade elétrica muito, muito elevada. Portanto, tendo em vista isto, já temos duas propriedades muito interessantes que tornam o grafeno realmente um material muito apetecível e muito, muito interessante. No entanto, aquela forma que nós conhecemos muito bem é a forma de grafite, e a forma de grafite é realmente folhas de grafeno empacotadas numa estrutura tridimensional e que também tem propriedades muito interessantes. Porquê? Porque realmente a sua unidade repetitiva ali assim tem propriedades boas. Portanto, a grafite nós conhecemos, já reconhecemos bem que tem propriedades mecânicas interessantes, que têm propriedades lubrificantes, porque estas folhas que se empacotam para formar a grafite interatuam umas entre as outras de uma forma forte, portanto as forças vão se somando ao longo de toda a interação entre aqueles planos, mas são muito mais fracas do que as forças das ligações químicas entre os carbonos no próprio plano de grafeno. Portanto, há uma certa facilidade de deslizar que dá não só o acabamento atomicamente liso que tem a folha de grafeno, mas também esta facilidade, esta facilidade de deslizar uma folha sobre a outra, dá propriedades lubrificantes muito interessantes a este material. E depois também reconhecemos na grafite condutividade térmica e uma série de outras propriedades que têm sido utilizadas para a sua aplicação já ao longo dos anos e que vêm do seu elemento essencial ali, o grafeno, ter também estas propriedades. É importante agora distinguir bem entre grafeno, grafite e tudo o que está no meio disto e que muitas vezes traz alguma confusão e depois... há definições que já estão feitas, por exemplo, pela IUPAC, que já existem desde, por exemplo, esta definição que deixo aqui assim, de 95, em que diz que há que designar as coisas pelos seus nomes e se é grafite é um conjunto de folhas de grafeno, o elemento mais simples é uma folha, não se pode designar uma folha de grafite, porque isso realmente não existe, a grafite é um conjunto de várias folhas, a folha individual é grafeno e isto já estava definido e já estava definido há muito tempo e no fundo é o estabelecer de uma nomenclatura que está aqui assim. Entretanto, em 2010 houve o Prémio Nobel relativamente à descoberta ao isolamento do grafeno e à descoberta de um conjunto de propriedades muito interessantes que foram possíveis de testar no próprio grafeno pelo facto de se ter conseguido isolar. Não era que não se tivesse já conhecimento que ele existia, o que se tinha era a desconfiança de que ele pudesse ser estável e pudesse ser isolado. Na verdade foi isolado e é reforçado aqui que isto é uma monocamada, é uma camada que tem uma espessura de um átomo apenas e que tem uma rede hexagonal, que é uma estrutura 2D pura. E, portanto, por definição, é isto que é realmente o grafeno.
Depois, o que é que nós chamamos de grafeno no mundo real, no mundo cruel? Quando queremos comprar grafeno, porque observamos, ok, temos estas definições, temos este material foi isolado, então ele é comercial, e vamos à internet e encontramos muitos fornecedores que produzem grafeno, que vendem grafeno, e será isto mesmo, grafeno, o que estão a vender? Realmente, quando vamos verificar e vamos analisar até nas publicações científicas e tudo isso, encontramos grafeno, encontramos bilayer, ou seja, grafeno em 2 camadas, já não é grafeno, já é uma estrutura um pouco mais complexa, encontramos trilayer, tetralayer, pentalayer, por aí adiante, e depois encontramos outras designações mais genéricas que nos dizem, trata-se de multilayer grafeno, grafeno em multicamada, trata-se de uma grafite esfoliada, trata-se, enfim, de um óxido de grafeno. Tudo isto existe e muitas vezes existe até na literatura científica sob o mesmo chapéu, sob o mesmo nome de grafeno. Na verdade, são coisas diferentes e temos que ter muita atenção àquilo que estamos a utilizar para não estarmos à espera de ter um conjunto de propriedades que depois não vão estar lá porque não é realmente grafeno na sua real acessão de material, é algo da família do grafeno, mas não é exatamente grafeno. Portanto, é preciso ter algum cuidado aí nestas classificações. Na verdade, se olharmos, mesmo só olhando aqui para estes bonequinhos, nós vimos uma monolayer que está aqui desenhada, coitada, assim, de uma forma muito simplória, mas podemos imaginar que, sendo uma monolayer de átomos de carbono, numa estrutura muito estável, muito bem ligada, é apenas a espessura de um átomo de carbono, a flexibilidade desta estrutura, a facilidade de se dobrar, de formar ondulações e tudo isso, tem uma grande flexibilidade essa estrutura, pelo facto de ser da espessura de um átomo apenas. Já se formos para 2 camadas, se tivermos uma estrutura, um nanomaterial que é constituído não por uma camada apenas, mas por 2, a dificuldade na dobragem já vai ser superior, apesar de ainda haver alguma flexibilidade, mas vai haver uma grande variação aqui nesta propriedade, se é que podemos chamar assim. E se aumentarmos o número de camadas, então a rigidez desta estrutura pode ser uma nanopartícula, pode ter a espessura de alguns nanómetros, mas é constituída por várias camadas que vão dar muito mais rigidez a este conjunto. Portanto, já não tem essa mesma capacidade que uma folha de grafeno tem para se dobrar, para ter flexibilidade e por aí adiante. Portanto, há aqui algumas razões mais ou menos óbvias que nós podemos logo reconhecer que vão trazer grandes diferenças a estes vários materiais. Tipicamente na literatura e mesmo até nas designações, na nomenclatura que está aprovada, se tiver menos que 10 camadas, se for uma nanopartícula que tenha um conjunto de camadas de grafeno empacotado, mas que este conjunto de camadas seja em média inferior a 10, é ainda muitas vezes designado como grafeno, não muito corretamente, mas pelo menos como uma estrutura com poucas camadas de grafeno, aquilo a que se chama Few Layer Graphene, portanto FLG, e isso ainda é um material com interesse em termos das aplicações como material de barreira, como material até em algumas aplicações eletrónicas, ainda tem interesse mesmo nesse tipo de estrutura já mais complexa, já com algumas camadas, mas tem que ser inferior a 10. Isso é mais ou menos a regra. Alguns dizem inferior a 7, inferior a 10, mas por aí. Se tiver mais do que isso, já se designa de grafite. E já tem propriedades mais próximas da grafite do que do grafeno. Apesar de ainda ser uma nanopartícula, na verdade, porque se tiver mais que 10, se tiver 15, 20 camadas de grafeno na sua estrutura da partícula, ainda é nanométrica na sua espessura, é uma nanopartícula, mas já tem propriedades muito mais semelhantes à grafite do que ao grafeno propriamente dito. Portanto, é preciso ter atenção para
Parece assim um pouco forçado, mas na verdade isto influencia muito nas propriedades daquilo que nós vamos depois usar e colocar na nossa aplicação, e muitas vezes estamos à espera de um conjunto de propriedades que não surgem, e que não surgem porque o material que nós estamos a usar não é aquele que imaginávamos à partida. Com muita frequência também se utiliza óxido de grafeno. E tenho aqui assim uma representação de um óxido de grafeno. Portanto, no fundo, basicamente, é um material que é baseado no grafeno, é uma folha também, de uma superfície com a espessura de um átomo de carbono, mas estes átomos de carbono desta estrutura já não estão tão hexagonais assim, porque já reagiram, porque oxidaram basicamente, portanto reagiram com oxigênio. Portanto há aqui grupos que contêm oxigênio e que estão ligados a esta estrutura, a esta folha, que originalmente seria de grafeno, mas que por algum processo oxidativo se obrigou a reagir com oxigênio. Estas folhas desta forma já deixam de ter aquela lisura, já não são planas como uma folha de grafeno, têm alguma rugosidade que ajuda a separarem-se umas das outras e, portanto, a ter monocamadas. E aí é mais fácil produzir o óxido de grafeno em monocamada, em monolayer, mas já não é grafeno, é um grafeno oxidado e, portanto, já perdeu uma grande parte das suas propriedades elétricas, das suas propriedades mecânicas, por exemplo, já se alterou em termos de propriedades, em termos da sua estrutura, etc. Mas, para muitas aplicações, é ainda um material de muito interesse. Podemos, então, olhar para um conjunto de propriedades, se tivermos a nossa molécula virtualmente infinita, porque é muito grande em relação à sua área, em relação à ligação química do material da unidade que se repete ali assim. Se olharmos para uma molécula de grafeno, para uma superfície de grafeno, imaginemos, temos propriedades mecânicas extremamente elevadas, como já tínhamos referido. O que é isto de ser extremamente elevado? É ter, por exemplo, um módulo elástico ou um módulo de Young de cerca de 1 terapascal. Portanto, tem aqui algumas indicações para comparação, 200 vezes superior a de um aço típico. Portanto, é um módulo extremamente elevado, é um material com uma resistência muito grande. Também em termos de resistência mecânica, também é muito elevada. Não há aqui números, mas também é muito elevada. Propriedades elétricas, tem uma mobilidade eletrónica muito grande, como tínhamos já visto. É um excelente condutor térmico, também se espera daqui assim valores muito elevados, é melhor condutor térmico do que, por exemplo, o diamante. Tem propriedades ópticas muito interessantes, tem uma grande transparência, cada folha de grafeno absorve apenas cerca de 2,3% da radiação, portanto acaba por ter uma grande transparência, e isso é também outro aspecto muito, muito, muito relevante para as suas aplicações. Depois também tem propriedades de barreira. Esta estrutura que estamos aqui assim a ver representada, de átomos de carbono ligados desta forma, tão empacotada, e com uma nuvem de eletrões com uma grande mobilidade por aqui fora, faz uma barreira que talvez seja, enfim, dos melhores materiais de barreira possível, mesmo até, por exemplo, ao hidrogênio, que é a molécula mais pequena e que não tem possibilidade... E que é terrível de conseguir fazer barreira a este material, porque é tão pequena a molécula de hidrogênio que passa por todo o espaço. Aqui assim é um bom material de barreira, até mesmo para o hidrogênio. Portanto, como barreira, é mais uma propriedade que o grafeno apresenta como muito interessante. Portanto, estão a ver aqui assim um conjunto de propriedades, no fundo, que resumem, realmente realçam o interesse que este material tem e que despertou muita investigação e muita vontade de aplicar em tantas áreas, em muitas áreas, numa grande diversidade. Agora perdi-me. Ok, está aqui. Portanto, podemos um pouco resumir aqui assim algumas das áreas em que tipicamente há interesse na sua aplicação.
Portanto, resumo aqui assim, à volta do grafeno, tem uma grande superfície em relação ao seu volume, porque a espessura é de um átomo apenas e basicamente é uma molécula que é uma superfície. Tem propriedades elétricas, ou propriedades ópticas, propriedades mecânicas, impermeabilidade, propriedades térmicas, tudo isto significa que se podem aplicar em setores variadíssimos. Há aqui alguns representados, mas há muitos que ficam de fora e basta ir ler algumas notícias na internet, em sites onde se fala a sério do grafeno e onde se fala sobre as últimas novidades que aparecem, por exemplo, da flagship do grafeno, etc. E encontram-se possibilidades imensas sobre a sua aplicação. Na verdade, tudo isto baseado em grandes propriedades que este material tem, quando consideramos o tal grafeno ideal, a tal folha de átomos de carbono, numa rede hexagonal, ligados fortemente, sem grandes interferências de outras moléculas, enfim, de uma estrutura sem defeitos, digamos. Porque quando consideramos a estrutura com defeitos, a diferença de propriedades pode ser muito grande. E tenho aqui assim este exemplo só para realmente termos a percepção do que pode variar aqui assim no grafeno. Se considerarmos grafeno, tal e qual, com a sua estrutura perfeita, se considerarmos o óxido de grafeno, em que alguns dos átomos de carbono da estrutura do grafeno reagiram com oxigênio, formaram algum grupo funcional que contém oxigênio e que, portanto, deixaram de ter aquela forma plana, passaram a ter uma forma, enfim, mais irregular, muitas vezes até têm furos, buracos na própria estrutura e tudo isto tem consequências a nível de todas as propriedades em geral. Eu aqui ressaltava as propriedades mecânicas e elétricas, que são muitas vezes um objetivo importante quando se quer aplicar, quando se pretende aplicar grafeno. Por exemplo, no módulo de Young, enquanto, como dizíamos há pouco, é cerca de 1 terapascal o módulo para o grafeno de verdade, o grafeno puro. Se olharmos para um óxido de grafeno, mesmo que não seja, claro que este número aqui assim, 220 GB, que é bastante mais baixo que o terapascal, é válido para um determinado grau de oxidação. Se o óxido de grafeno estiver muito extensamente oxidado, pode ter um módulo mais baixo. Se tiver só levemente oxidado, pode ter um módulo mais elevado, mas tipicamente aquele grafeno, óxido de grafeno que se faz no laboratório por um método tradicional, será à volta de 200, 300 gigapascal o seu módulo. Portanto, é uma variação muito grande. E em termos de mobilidade eletrónica também, por exemplo, condutividade elétrica pode baixar, neste caso, num caso típico de um óxido, pode baixar 5 ordens de grandeza, pode baixar mais do que isso, pode passar a ser completamente isolador e não fazer nenhum efeito elétrico. Portanto, estão a ver, se tivermos grafeno ou se tivermos uma outra forma, apesar de ser da família do grafeno, vai ter propriedades pode ter propriedades potencialmente distintas e é preciso ter atenção então àquilo que se vai realmente utilizar para as expectativas serem adequadas ao material. Como é que se produz grafeno? Isso é outra grande questão. Portanto, grafeno não é propriamente um material que esteja disponível na natureza tal como nós gostaríamos de ter, na forma de grafeno exatamente. Ele está disponível na natureza na forma de grafite. A grafite, no fundo, é uma fonte inesgotável de grafeno, não é? Se um cristal de grafite tem milhões de folhas de grafeno, portanto, daqui poderíamos, se conseguíssemos esfoliá-lo na totalidade e na perfeição, era uma fonte fantástica de grafeno. Mas isso é complicado e é uma das formas de produzir grafeno, mas é sem dúvida algo de complexo. Há vários métodos de produção de grafeno que estão aqui assim mais ou menos representados. Há outros métodos também. Estes serão talvez os mais representativos.
Por exemplo, há alguns que são designados de bottom-up, outros de top-down. Bottom-up significa que partimos de pequenas moléculas, de moléculas pequeninas, e que depois fazemos-las reagir de maneira a formar esta estrutura de carbono hexagonal, que é o grafeno. Os top-down, vamos partir de moléculas que já existem, como por exemplo na grafite, vamos esfoliar a grafite para originar, então, partir do maior para o mais pequeno, para o grafeno. Por exemplo, no CVD usa-se um gás que seja rico em carbono e que vai numa mistura de gases que é ajustada, em condições de temperatura, etc., uma superfície apropriada, e podemos fazer crescer nessa superfície, pode ser de cobre, por exemplo, ou pode crescer então uma folha de grafeno ali assim, que depois pode ser transferida para outra superfície, etc. É um método razoavelmente moroso que tem sido desenvolvido ao longo da última década, que já consegue produzir um grafeno com uma qualidade muito boa, ou melhor qualidade, pelo menos. Portanto, estamos a ver aqui assim, neste eixo temos qualidade, neste eixo temos preço, portanto já se consegue ter ali um equilíbrio entre uma certa qualidade e um preço que não é muito elevado. No entanto, o rendimento não é muito grande, portanto estamos a produzir superfícies recobertas, que para aplicações em eletrónica muitas vezes é o ideal e é aquilo que se pretende, e portanto terá o seu nicho, mas para produzir em grande escala é complicado e acaba por sair muito caro. E depois temos outras vias moleculares que acabam por ser muito caras, que também têm limitações, a qualidade é intermédia, o preço é muito elevado, acabam por não justificar muito bem a sua implementação. Há aquele método que foi o que deu origem aos primeiros estudos do grafeno, que é a esfoliação mecânica. No fundo é ter um cristal muito bem ordenado, um cristal muito perfeito de grafite, e com uma fita cola retirar camada a camada, basicamente, enfim, distribuí-la numa superfície e estudar depois essas folhas de grafeno que são retiradas. Isto é muito interessante para ter um material de grande qualidade, de grande pureza, mas se tivéssemos que fazer isto para grandes quantidades, ficaria basicamente impossível o seu custo e muito difícil a sua implementação. Portanto, porque é que eu estou aqui assim a dizer isto tudo? Queria chegar a esta parte aqui, em baixo deste gráfico, que nos mostra realmente os métodos de esfoliação de grafite. A grafite, então, é aquela fonte quase inesgotável de grafeno, que, se nós conseguirmos implementar um método de esfoliação adequado, nos permite, com um custo muito baixo, obter grafeno. Ou um conjunto de familiares do grafeno, que podem ser mais afastados ou podem ser mais próximos, conforme o método que for usado para fazer esta esfoliação da grafite. Portanto, é nestes métodos, é por isso que está aqui uma faixinha amarela, é sobre estes métodos que eu queria falar um pouco, e sobre aplicações que aproveitam materiais que são obtidos desta maneira. Agora, para ilustrar um pouco também as diferentes variações de grafeno que se obtêm e realmente o que é que há aqui assim de diferente uns para os outros, e depois para que serve. Apenas ilustrar, obviamente que serve para muito mais do que aquilo que eu vou falar aqui assim, que eu vos vou mostrar, mas pelo menos algumas aplicações que são já hoje em dia muito usadas e que são produzidas por nós para ter mais facilidade de falar sobre estes assuntos. Vamos ver um pouco. Queria ainda dizer, antes de chegar à esfoliação propriamente no estado líquido, que era aquela que eu estava a referir há pouco, há ainda a possibilidade, a partir de grafite, fazer a esfoliação por métodos físicos. Por exemplo, por expansão térmica, por micronização, métodos mecânicos, métodos térmicos. Existem vários métodos que já são muito antigos e que têm uma grande eficiência na expansão da grafite. Portanto, a grafite, se for, por exemplo, flocular, será algo como veem aqui nesta imagem de microscópio eletrónico em cima. Isto aqui assim ainda tem, estão a ver, esta barra tem 200 micron, ou seja, temos espessuras de alguns micron, portanto isto são flocos muito gordos, que não têm nada a ver com grafeno, nem são muito próximos do grafeno. Têm milhares de camadas de grafeno ali que poderão ser aproveitadas.
Por estes métodos ou de micronização ou de expansão térmica, consegue-se fazer a expansão, consegue-se fazer a separação acentuada destes flocos. E, portanto, estão a ver aqui assim representado, tem um pouquinho desta grafite original e depois neste caso foi a expansão térmica que se realizou, o volume que este bocadinho ocupa está aqui assim representado. Portanto, é algo que é muito esfoliado. Estas grafites esfoliadas já são comercializadas há dezenas e dezenas de anos. Há empresas que o fazem, por exemplo, para a indústria de lubrificantes, e têm muito interesse, têm propriedades muito interessantes, mas não são ainda grafeno, são uma grafite esfoliada. Agora, obviamente, quando se pretende fazer a esfoliação, por exemplo, em fase líquida, para obter grafeno ou algum familiar, um few layer grafeno, um grafeno de poucas camadas, é mais fácil fazê-lo se partirmos de um material que já está bastante dividido em partículas mais finas, do que se partirmos dos flocos originais, onde vamos ter com certeza muito mais dificuldade. Portanto, normalmente este é o material de partida para então depois obter o grafeno. Na verdade, comercialmente, há muito quem venda grafite esfoliada, designando-a já como grafeno. Na verdade, não é exato isto, mas quando se vai comercializar, quando se vai procurar nos produtos comerciais, muitas vezes é isto que se verifica. Como é que se faz esta produção de grafeno a partir de grafite, mais esfoliada, menos esfoliada? Há várias formas. Portanto, quando vamos fazer esta abordagem, tipicamente uma das formas é a oxidação, pela via oxidativa, e há várias formas de fazer. As mais comuns são baseadas na utilização de ácidos fortes, ácidos oxidantes, misturas de ácidos oxidantes, e muitas vezes depois a oxidação ainda continua com outros processos, por exemplo, com peróxidos, etc. Portanto, são meios extremamente agressivos e que forçam realmente a oxidação das folhas de grafeno que pertencem à grafite, mesmo que já esteja esfoliada. Portanto, faz este efeito de oxidação, que se vê aqui assim, portanto, reagem é reação química exatamente mesmo, porque há a ligação covalente oxidativa das folhas de grafeno, e depois aí é muito mais fácil a esfoliação em meio líquido, basta alguma agitação mecânica ou ultrassons ou tudo isso para conseguir realmente separar estas folhas umas das outras. Fica-se com um óxido de grafeno que depois, para conseguir melhorar as suas propriedades mecânicas, as suas propriedades elétricas, é necessário muitas vezes reduzir para ter um grau de oxidação inferior. Não deixa de ficar com defeitos, não deixa de ficar com alguma oxidação residual e, portanto, não é exatamente grafeno, é um óxido de grafeno reduzido. Isso também é muitas vezes possível de obter comercialmente. É algo que também se faz no laboratório com uma certa facilidade, mas pronto, é uma forma de grafeno que se pode obter com uma certa facilidade a partir de grafite ou a partir de grafite esfoliada. Depois, a questão da esfoliação da grafite para formar folhas de grafeno, e que sejam mesmo folhas de grafeno, mas sem o grau de oxidação de que estamos a falar, então aí frequentemente usam-se outros métodos, e esses métodos são aqueles que se designam por esfoliação em fase líquida. Essa esfoliação em fase líquida normalmente pode usar diversas formas, por exemplo, pode usar solventes orgânicos, tipicamente costumam ser solventes orgânicos que têm uma tensão superficial próxima da energia de superfície da grafite, portanto têm uma certa interação, portanto no fundo são tipicamente solventes orgânicos que têm uma tensão superficial elevada e que associado a isso também acabam por ter pontos de ebulição elevados, etc. Portanto são solventes que tipicamente nós gostaríamos de evitar, porque depois para as aplicações são difíceis de eliminar, mas que costumam fazer um efeito muito interessante na esfoliação da grafite, na separação das folhas de grafeno da nossa grafite.
Mas há outras formas, por exemplo, a utilização de tensioativos ou de moléculas que tenham uma parte da molécula faça uma interação muito forte com a superfície de grafeno e que tenham uma outra parte que sejam, por exemplo, muito polar e que, portanto, seja muito estável num solvente tão simpático como a água. E então aí isso facilita a dispersão das folhas de grafeno em solução aquosa, que é, enfim, é o ideal, é aquilo que nós procuramos, é evitar solventes que depois tragam complicações na aplicação e que tenham problemas ambientais associados e, portanto, se pudermos usar água é sempre aquilo que é o ideal. Portanto, é possível fazer a esfoliação em meio aquoso desde que se utilize algum compatibilizador, algum agente que facilite a interação, por uma parte, com o grafeno e, pela outra parte da molécula, com o solvente e que permita, então, solubilizar ou, enfim, suspender em água estas moléculas. Portanto, isso seriam os dois métodos mais comuns de obtenção em fase líquida de grafeno ou familiares do grafeno em solução, tanto métodos oxidativos como métodos de esfoliação em fase líquida, e existem realmente muitos produtos que são colocados comercialmente à disposição e a que se chama grafeno e que são obtidos tanto por a esfoliação mecânica, expansão térmica, ou depois até são trabalhados mais além para fazer a sua esfoliação por via oxidativa ou pela via da separação em solventes. Na verdade, há um trabalho muito interessante. Quando nós vamos fazer a aquisição destes materiais comerciais, muitas vezes temos algumas surpresas. E se tivermos num laboratório que tem a capacidade de testar, de caracterizar estes materiais que são adquiridos, vamos caracterizá-los e encontramos muito pouco grafeno. Isto é mais ou menos a experiência generalizada. Vai fazer 2 anos, mas continua a ser um assunto muito atual e continua a ser um artigo muito atual. O professor Castro Neto, que é professor em Singapura e que é diretor de um centro muito importante sobre grafeno, fez um trabalho interessantíssimo em que estudou 60 grafenos provenientes de 60 empresas diferentes. Portanto, foi um trabalho muito extenso em que foram medidas, enfim, uma lista muito grande de propriedades de materiais vindo de 60 fontes diferentes e que são comerciais, são materiais comerciais. E esses resultados estão publicados, é interessante ver o que é que se concluiu deste estudo e, na verdade, é extremamente importante. Aqui assim, obviamente que eles não disseram os nomes das empresas envolvidas, mas, na verdade, os resultados na globalidade, independentemente das empresas, são importantes. O que é que eles mostram? Eles mostram que, do estudo que fizeram, a quantidade de grafeno que existia no produto que era comercializado por estas empresas, numa grande parte das empresas, tinha 0 a 2%, isto é em massa, ok? Percentagem daquele total de massa, 0 a 2% de grafeno, portanto, praticamente grafeno quase inexistente. E por aqui fora, portanto, só uma empresa é que tinha 40 a 50% do seu produto tinha realmente grafeno, era realmente grafeno, e por aqui adiante. Portanto, isto mostra realmente a pintura geral do produto comercializado, que não é efetivamente grafeno, mas é chamado como tal, e muitas vezes tem um preço que é adequado àquilo que realmente é, outras vezes não. Como se chama grafeno, coloca-se um preço que seria o preço associado a um grafeno, se tivesse passado por todos os passos que devia ser para originar o tal grafeno, mas ele não foi sujeito a esses passos. Tem o preço desadequado, paga-se muito caro e o material não é aquilo que é dito.
E mesmo este grafeno que aqui está indicado é dentro de aquele conceito mais amplo. Se tiver menos do que 10 folhas de grafeno empacotadas, então nós vamos chamar-lhe grafeno. É um pouco isso. E, portanto, mesmo para estes materiais de melhor qualidade, qual é o número de camadas tipicamente que tenha uma camada apenas, ou seja, que seja verdadeiramente grafeno, não se encontrou nada, mas com 2 camadas, 3 camadas, 4 camadas, 5 camadas, por aí adiante, sim, obteve-se estes materiais de grafeno que foram detectados, têm, sem dúvida, várias camadas. Portanto, estão a ver, isto é só para vos trazer esta noção de que é preciso ter atenção ao produto que se adquire, é preciso testá-lo, é preciso ou já o conhecer, já ter tido uma boa experiência e já o ter bem caracterizado, ou então, se é um produto novo, é bom que se caracterize primeiro, porque o facto de se lhe dar uma designação não significa que seja realmente, que traduza realmente aquilo que o material é. Portanto, há necessidade sempre de testar, de verificar, de caracterizar o material que se adquire. É assim o mercado do grafeno. E depois também é preciso terem atenção, então, toda esta diversidade. Podemos chamar grafeno, podemos não estar a ir muito para longe da realidade se realmente aquilo que estamos a utilizar ou aquilo de que estamos a falar tiver 1, 2, 3, 4, 5 camadas de grafeno na sua unidade básica, naquela nanopartícula que em média estamos a usar. Se tiver menos que 10, pelo menos, podemos chamar-lhe o tal poucas camadas de grafeno. E, portanto, é um material muito esfoliado, um material já muito interessante do ponto de vista das aplicações. Mas também temos que ter em atenção que não é só o número de camadas que é relevante para as propriedades depois que este material vai desempenhar quando for aplicado. Também temos que ter em conta, por exemplo, a dimensão da folha de grafeno. Esta dimensão pode ser pequenina, podem ser pequenos flocos nanométricos, podem ser nanodots, podem ser folhas de vários micron, de 40, 50 micron, enfim, diâmetro equivalente, de dimensão lateral. Portanto, isto dá uma grande variedade de materiais, desde pequeninas folhas até folhas de muito grande dimensão. Portanto, agora também temos sempre que analisar a aplicação que pretendemos, o que é mais adequado, o que é mais interessante para essa aplicação, para fazermos a nossa seleção do material que é realmente indicado. Por exemplo, se tivermos no nosso objetivo fazer compósitos, materiais compósitos, por exemplo, com uma base polimérica, interessa-nos que os flocos tenham uma grande dimensão lateral, interessa-nos que sejam bastante finos, e quanto menor a quantidade de grafeno, quanto mais fino ele for, o floco, menor a massa necessária para fazer um efeito extenso no material compósito. Portanto, aí assim, se formos fazer materiais compósitos, interessa-nos sem dúvida folhas finas, o mais finas possível, e de dimensão lateral grande. Mas há outras aplicações em que nem é essencial ou até pode não ser a melhor opção. Portanto, é bom que se pense bem e que se fale com os especialistas e que se perceba para aquela aplicação qual é que é o material que será mais indicado para selecionar e aí estar mais próximo depois ao fazer o seu trabalho, estar mais próximo de encontrar as propriedades que se pretendiam à partida. Portanto, esperando que já falei de grafeno até estarem com certeza já cheios de sono, eu queria agora falar um pouco em aplicações. Mas há tantas aplicações, esse mundo de aplicações é fantástico, se nós não precisamos de muito para ver na internet coisas extraordinárias que se estão a testar
que ainda não estão muitas vezes implementadas no mercado, nem a nível industrial, mas que têm potencial para aplicações futuras. Era muito interessante, eu podia ter ido por aí, mas realmente não gosto muito de falar sobre aquilo que não tenho experiência, portanto optei por trazer para aqui um conjunto muito limitado, meia dúzia de exemplos sobre os quais eu posso falar mais à vontade, porque são coisas em que participei, com colaborações, com outros investigadores, mas são assuntos em que participei, com que trabalhei e, portanto, estarei mais à vontade. Na verdade, as soluções são muitas, há muitas aplicações possíveis. Se conseguirem produzir soluções, suspensões de grafeno ou de fuel layer muito estáveis, podem-se produzir filmes com propriedades muito interessantes, propriedades de barreira, elétricas, mecânicas, podem-se fazer tintas para recobrimentos também com propriedades muito interessantes, isso já é feito efetivamente, são produtos comerciais. Podem-se modificar, por exemplo, sensores, neste caso está aqui representado um sensor eletroquímico, que é um sensor que tem um elétrodo de carbono. Esse carbono pode ser modificado com um material que também é de carbono e, portanto, é muito compatível, mas que aumenta muito a sensibilidade pelo facto de ter uma grande superfície disponível. E isto também é outra aplicação que também já é uma aplicação efetiva. E depois em impressão de tintas, em impressão de elétrodos, em impressão de circuitos e tudo isso, há aí muita coisa que se pode fazer. Mas eu, no entanto, gostaria de falar um pouco sobre compósitos, porque é aí mais que está a minha praia e, portanto, seria aí mais à vontade, talvez, portanto, na produção destas soluções e na produção de compósitos, tanto pela via da solução como pela via da mistura, sempre a pensar em polímeros, portanto, em materiais de matriz polimérica. Portanto, primeiro é sempre preciso, então, produzir o tal grafeno, mais ou menos próximo do grafeno, mas de qualquer forma produzir o tal material. E isso, tenho aqui dois exemplos de algo que nós fazemos, tanto pela via oxidativa, que isso qualquer um de nós pode fazer de uma forma razoavelmente simples, mas que tem esta desvantagem de produzir um material que já está muito transformado, que tem uma química própria, porque já está muito oxidado, e por outro lado tem os meios que se utilizam geralmente para produzir isto, são meios podem-se fazer no laboratório sem grande prejuízo, mas quando se tenta depois reproduzir a nível industrial, são meios muito poluentes, são reações com base de solventes oxidativos muito, muito fortes e acaba por ser terrível. De maneira que há outros processos, este aqui assim que está aqui representado é em solução aquosa, usando uma concentração extremamente baixa desta molécula de pireno modificado, que tem um grupo que a faz solúvel em água, tem um grupo ácido que torna esta molécula solúvel em água, e com concentrações na ordem dos micromolar é possível, portanto são concentrações muito baixas, é possível fazer esfoliação de grafites. Nós normalmente já usamos grafites que são micronizadas ou grafites que são esfoliadas termicamente, portanto já têm uma folha razoavelmente fina, e depois trabalhamos sobre isso para fazer suspensão e podemos ficar com soluções tão transparentes como aquilo que está aqui representado, desde que se faça todo o processo e que se separe aqui assim todo o material que tem dimensão maior e que, portanto, por centrifugação, por filtração, etc., se separe tudo. E aí, então, o que sobra é realmente algo de poucas camadas. Portanto, isto aqui assim é propriamente a produção destes materiais. Só para ilustrar, então, temos aqui assim imagens de microscopia eletrónica de vários materiais de base que nós testamos. Isto foram trabalhos, no fundo, trabalhos que tinham como objetivo estudar diferentes fontes de grafite e ver como é que se poderia, qual era o rendimento que elas tinham em termos de grafeno ou de pouca camada de grafeno, quais eram os mais adequados, que tipo de dimensão lateral é que tinham as folhas que daqui se produziam, etc. Portanto, isto foi um trabalho em que se testaram vários materiais, aqui estão representados 4, de diferentes origens,
folhas muito fininhas, como veem aqui, isto é uma grafite muito esfoliada, mas tem folhas mesmo já muito fininhas. Aquela de cima é mesmo uma grafite, não é micronizada nem esfoliada, é uma grafite de grande dimensão, cristalina, e testámos tudo isto para obter suspensões. Obviamente que quando temos as grafites mais fininhas, conseguimos sempre também uma eficiência maior na esfoliação e conseguimos concentrações maiores, como se vê aqui pela cor da solução, mas entretanto, pronto, podemos estudar e verificar por aqui fora quantas camadas é que, pronto, por exemplo, espectroscopia de Raman, quantas camadas é que temos nestas folhas que separamos. Portanto, tudo isto foi um estudo que se fez e então sabemos aquilo que estamos a utilizar e se precisamos de esfoliar mais, fazemos esse trabalho. Se não precisamos, podemos até muitas vezes usar estas grafites que já têm dimensões interessantes para muitas aplicações. E aplicamos, por exemplo, em métodos para produção de filmes. Este trabalho foi feito com o I3B, para aplicações biomédicas, em que se usam polímeros, neste caso são polímeros naturais, polímeros que em solução uns têm carga positiva, outros têm carga negativa, e, portanto, isso permite colocar camada a camada, quase de camada molecular em camada molecular, e ir fazendo a adição destas camadas sucessivamente. O que acontece é que o grafeno que produzíamos, ou o grafeno de poucas camadas que produzíamos, tinha uma carga ligeiramente negativa e, portanto, podia ser também usado, podia ser incluído nesta sucessão de camadas. E, portanto, produziram-se filmes que têm aqui representados, estão aqui a ver alguns exemplos. Estes são os filmes originais apenas com os dois polímeros, o quitosano e o alginato, e depois aqui assim com diferentes formas de grafeno que nós produzimos a partir de diferentes materiais originais e que se encontram aqui representados. E o que é que eu quero salientar aqui? Quero salientar, isto são filmes que podem ter interesse para aplicações biomédicas, mas tipicamente estes filmes baseados em polímeros como quitosano e alginato têm propriedades mecânicas muito fracas ou relativamente fracas e seria muito interessante melhorar essas propriedades mecânicas. E realmente vê-se que há um aumento há sempre um aumento do módulo quando se adiciona 1 a 2% em massa, no máximo, deste fio layer grafeno. Temos um aumento da resistência à tração, temos um aumento da flexibilidade até do filme e mesmo em termos da resistividade elétrica, apesar de não se tornar aquele filme um material condutor, há sempre uma redução na resistividade, portanto há sempre alguma alteração que se consegue. Portanto, isto é um efeito, obviamente, conseguido pelo grafeno que se introduziu por este método. Outras formas de produzir filmes têm a ver com, por exemplo, com spray coating. Spray coating é muito usado para fazer recobrimentos de superfícies, para fazer filmes que se podem depois destacar, tudo isso. É uma forma muito simples e então podem-se preparar soluções, neste caso é com um poliuretano, que é uma suspensão aquosa de um poliuretano. Também temos a suspensão aquosa do grafeno que produzimos e podemos misturá-las e depois produzir por um spray, por método spray, estes filmes como veem aqui. Conforme a concentração for aumentando, obviamente que a opacidade vai aumentando, mas até, digamos, 1, 2% tem-se ainda uma boa transparência e tem-se propriedades que são interessantes em termos de propriedades mecânicas, por exemplo. Vemos aqui assim o módulo vai sempre aumentando com a concentração de grafeno até certo ponto, depois a partir de certa altura acaba por já estar muito saturado e já não há um efeito positivo. Mas também na resistência à tração, no alongamento, nunca fica um material quebradiço, há sempre uma flexibilidade muito interessante nestes materiais. Por exemplo, então, em particular nestes filmes de poliuretano com grafeno, vê-se que conseguimos ter a percolação elétrica com níveis razoavelmente baixos, 3, 4% de grafeno, e temos aqui assim o filme representado e vê-se que conseguimos acender uns LEDzinhos, significa que são mesmo condutores. Temos também propriedades de barreira muito interessantes, apenas com 0,5% conseguimos reduzir a permeabilidade ao vapor d'água a quase 50%, o que é também muito, muito interessante e é uma aplicação de recobrimentos.
Outras aplicações que também podem ser biomédicas, como era este o caso, que também foi feito com colaboração do I3B, que é 3D printing, impressão de scaffolds, por exemplo, para crescimento celular, para crescimento de células que depois vão dar origem a um tecido final, enquanto o material de base, neste caso é uma policaprolactona, se vai degradando depois à medida que vai crescendo, vai havendo o crescimento celular, portanto vai sendo substituído pelo tecido final. Portanto, isto é um scaffold para crescimento de tecidos específicos. E isto é possível fazer tem que ter uma certa resistência, convém que tenha alguma condutividade, portanto o grafeno aqui é um material muito interessante. Neste caso estão a ver a cor negra, no entanto é um material que está carregado com 0,5% de uma grafite muito esfoliada ou de um few layer grafeno e cujas propriedades se alteram muito consideravelmente, sobretudo em termos do módulo de compressão. O módulo de compressão aumenta enormemente quando temos introduzida a nossa grafite. Outras aplicações, no caso anterior que nós vimos, o que se utiliza como base para fazer a impressão 3D é um pó, é uma mistura do polímero com o pó do fio layer grafeno, mas muitas vezes precisamos de ter um filamento para fazer a deposição do tal processo de 3D printing. E então temos que produzir os filamentos primeiro, e isso é algo que nós também temos dedicado o nosso tempo. É necessário, então, normalmente é por um método de extrusão a quente, funde-se o polímero, dispersa-se o grafeno no próprio processo de fusão. Isto é um método industrial, portanto é muito fácil de fazer o scale-up para uma extrusora industrial. É necessário sempre estudar este processo de maneira a que não fiquemos com aglomerados de grafeno ou de fio layer grafeno, mas que fiquemos com um material muito bem disperso, com uma boa distribuição, de maneira a ter um material homogéneo e a atingir as propriedades que são pretendidas. E dessa forma, então, fazemos filamentos. Estes filamentos depois, então, são usados para a deposição por fusão. E temos aqui alguns exemplos também de scaffolds que se estão a fazer também para aplicações biomédicas e que incluem 0,5% em massa de grafeno. Neste caso, não só a tal fil layer grafeno, mas também há um que nós modificamos para colocar nanopartículas de prata à superfície do grafeno, de modo a que tenha algumas propriedades antibacteriológicas. E, portanto, tudo isto para aplicações biomédicas demonstrou-se interessante e perfeitamente possível de colocar em função. E finalmente, mesmo para acabar, queria-vos mostrar também, nós ali estamos a falar de materiais com PLA, com PCl, para aplicações biomédicas, mas podemos ir para o outro extremo, para os materiais de síntese e de engenharia, os materiais de grande performance. Estes materiais, como o PIC, é um material de alta temperatura, que tem que ser processado perto dos 400 graus, que suporta tanto elevadas temperaturas, tem elevada resistência mecânica. Isto foi um desafio que a ESA nos fez, encomendou-nos filamento para 3D printing, que tinha que ser muito condutor de eletricidade e que tinha que conter grafeno. Era uma condição essencial e, portanto, nós o que fizemos realmente foi estudar composições baseadas em nanotubos de carbono para ser mais fácil ter a condutividade elétrica tão elevada como aquela que era exigida. E, portanto, usámos nanotubos de carbono. Na verdade, precisávamos de concentrações muito elevadas que tornavam a processabilidade daquilo, enfim, na fusão do polímero e na mistura do polímero com os nanotubos, tornava a processabilidade muito reduzida, com uma viscosidade muito elevada. E então o grafeno ajudou aqui assim a controlar esta viscosidade, a tornar mais fácil, a facilitar o processamento e a tornar possível atingir também a condutividade elétrica que era necessária e que nos levou à seleção de um produto que foi adequado para a aplicação que nos foi exigida e, portanto, entregámos à ESA os 9 quilos de filamento que eles necessitavam para fazer peças para um pequeno satélite que estavam a implementar e que esperamos nós que tenham sido aplicadas, pelo menos na página deles apareceu como sendo realmente algo que tinham efetuado e portanto, foi uma aplicação muito interessante porque chegou até à sua linha final
e que continha grafeno também. Grafeno, não posso dizer grafeno porque não era grafeno, mas era um grafeno de poucas camadas, digamos, que teve uma função, não foi só o grafeno, foi nanotubos e grafeno, mas se não estivesse lá aquele grafeno, realmente a possibilidade de produzir aquele filamento tinha sido muito reduzida. E pronto, com isto, penso que cheguei ao fim, falei-vos um pouco sobre o grafeno, o que é, o que não é, e a atenção que temos que ter, alguns exemplos daquilo que nós fazemos por aqui, e agora estou aberta a questões que queiram colocar. E agradeço a vossa atenção. Muito obrigado, professora Conceição Paiva. Tempo agora para as questões da audiência. E lembramos que a interação é apenas permitida aos participantes registrados no evento que acompanham a sessão através da plataforma ClickMeeting. Por isso, a transmissão no Facebook será agora interrompida. Por favor, digite as questões no chat no canto inferior direito do ecrã. Ora bem, boa tarde então, tenho aqui assim uma questão. No caso específico do Covid-19, a pergunta diz: considera que as excelentes propriedades do grafeno poderão levar à sua utilização em sensores médicos e até mesmo em filtros para máscaras? Eu penso que, sem dúvida, em sensores médicos já está a ser aplicado e é possível que se consiga dar uma funcionalidade específica, desde que se conheça exatamente o que é necessário para que faça uma interação com este vírus que seja identificadora. Eu penso que sim, sem dúvida, que pode ajudar muito a aumentar muito até a sensibilidade e possivelmente, enfim, ser muito eficiente. Quanto a filtros em máscaras, é possível que sim, mas eu não vejo o grafeno como o material mais interessante para esta aplicação, porque provavelmente é uma barreira demasiado fechada e depois seria muito difícil que permitisse a respiração até. Portanto, é difícil de visualizá-lo como aplicação em filtros para máscaras, mas em sensores sem dúvida, Estão-me aqui a surgir muitas questões, eu vou tentar seguir então. O uso de grafeno para ser vantajoso para o desenvolvimento de biosensores que permitam a detecção de vírus da forma mais rápida. Ora bem, sim, a rapidez será sem dúvida um aspecto. Eu diria também a sensibilidade, pronto, para permitir ampliar a sensibilidade, portanto, a caracterizar a um nível de uma concentração muito mais baixa, identificar a presença do vírus, diria eu, a seletividade também, porque isso é extremamente importante. Agora, não é só pelo facto de ser grafeno, provavelmente esse grafeno tem que ser modificado de modo a que faça a interação com o vírus que se pretende, não é? E isso, com certeza que há que ser estudado. Eu vou continuando então. A técnica mais indicada para analisar quantitativamente grafeno depositado por CVD. Ora bem, eu penso que há uma técnica que é extremamente interessante e que é mais relevante neste tipo de estudos, que é a espectroscopia de Raman. Um microscópio, por microscópio, não é? Com um microscópio, que permite identificar sem a mínima dúvida o que é grafeno com uma camada apenas, ou com duas, ou três, ou quatro. Até um certo nível é possível, muito bem pela análise, pelo espectro de Raman que se obtém, por uma banda em particular que esse espectro tem, e pela análise dessa banda, é possível identificar exatamente quando estamos a um nível de ter uma, duas, três, quatro camadas, consegue-se identificar com muita facilidade e com muita precisão. Depois, a partir de certa altura, é idêntico à grafite e, portanto, já é mais indiferenciado. Portanto, eu diria que é o Raman. A espectroscopia de Raman seria, sem dúvida, um método que é acessível e que é rápido e que é possível de utilizar para fazer esta identificação.
Portanto, devido ao elevado custo do material, considera que poderá ser utilizado em larga escala para aplicações biomédicas. O custo do material não é muito elevado, eu penso que está um pouco inflacionado. Na verdade, mesmo quando olhamos para as aplicações biomédicas não utilizam uma quantidade muito grande de grafeno. A quantidade que utilizam é extremamente pequena e portanto, daí que o custo também seja reduzido, não é? Mesmo que para comprar 100 gramas de grafeno seja um custo muito elevado, depois vai utilizar uns miligramas na aplicação e isso já reduz muito. Eu penso que não é por aí. Em relação a outros que possam competir com o grafeno, eu penso que não é por aí que vai deixar de se utilizar, que é ainda um custo muito, muito interessante. Quanto ao seguinte, após a pandemia, como vê o futuro na utilização de têxteis, equipamentos com acabamentos funcionais para proteção individual? Será uma área de maior crescimento e exploração? É sim, sem dúvida que é possível, que estamos todos mais atentos a que aquilo que colocamos para nos proteger tenha uma funcionalidade para além daquela de estética ou o aquecimento ou arrefecimento, que tenha outras funcionalidades. Isso eu creio que, sem dúvida, que vai ser uma questão do futuro. Aplicação de grafeno em fibras têxteis. Sim, existem, devem existir até várias, eu se calhar iria limitar-me muito, mas existem possibilidades de se produzir fibras têxteis contendo grafeno e que depois, tipicamente até agora, quando se faz esse tipo de ação, a intenção é, por exemplo, sensorizar, é dar uma propriedade qualquer que possa ou através de um sinal elétrico, ou isso que possa sensorizar as fibras. Mas é possível que existam muitas outras. O grafeno acaba por ser um material relativamente simples e compatível, não temos grandes incompatibilidades com ele. Também já temos contacto com grafite e com grafeno há alguns milénios e, portanto, eu penso que sim, que existem aplicações para além das aplicações no sentido de ser um sensor. Na seguinte... O óxido de grafeno produzido em laboratório via método de Hammers também pode ser utilizado em aplicações biomédicas. Sim, pode e é muito utilizado em aplicações biomédicas. Muitas vezes em aplicações biomédicas, dependendo da aplicação que se está a considerar, o óxido de grafeno é até mais interessante porque tem já funções químicas adequadas para interatuar com um conjunto de moléculas que se pretende que o façam e, portanto, até muitas vezes é o mais interessante. Obviamente que é o óxido de grafeno, é essencial conhecer bem até que nível é que foi a oxidação, fazer uma limpeza muito intensa do material, estudá-lo bem, mas sem dúvida que é um material muito interessante e mesmo para aplicações biomédicas frequentemente é capaz de ser o mais interessante do que grafeno puro. Emprego de nanocompósitos em misturas bituminosas na pavimentação rodoviária. Grafeno associados aos asfaltos tem avançado em suas aplicações na pavimentação nas rodovias. Eu não sei muito bem como é que estamos aqui assim nesta área, não sei muito bem se existe alguma. É possível que o asfalto contém muito carbono e é possível que exista a adição, eu diria mais grafite ou uma grafite expandida, micronizada, que é muito barata e que pode ter aqui uma função muito importante, mas não sei, efetivamente não lhe sei responder. Tecnologias atuais de produção de grafeno ou de fuel layer podem acompanhar as tecnologias atuais de acabamentos ou o preço será o fator delimitante para que cada vez mais acabamentos contenham grafeno? Eu penso que o preço, lá está, com uma aplicação de grafeno ou de fuel layer
não exige uma quantidade muito grande de material, o preço nunca será um fator limitante. E além disso, quando se encontram soluções para produzir fuel layer, podem-se fazer no laboratório, mas se chegou a esse ponto, também facilmente se avança para um nível industrial e, portanto, isso vai baixar o preço certamente. E o preço, mesmo assim, comparando com outros competidores de nanopartículas que se produzem e que são comerciais, ainda assim é um preço muito competitivo, é um preço relativamente baixo. Eu penso que não será pela questão do preço, mas mais pela questão da qualidade que muitas vezes não chegou ainda à aplicação. O grafeno pode ser utilizado para aplicações antimicrobianas sozinho, ou seja, sem ser funcionalizado com outros óxidos metálicos. Não sei muito bem, isso eu penso que se calhar cada caso é um caso e terá que se estudar, e não sei até que ponto é que o grafeno sozinho terá uma atividade antimicrobiana. Eventualmente, isto se calhar depende do meio em que está, depende de muitas outras condições. A nossa experiência é que em aplicações biomédicas, daqueles produtos dos filmes que fizemos, que produzimos e tudo isso, que o crescimento celular não era afetado pela presença do grafeno e muitas vezes até era um facilitador, ou seja, não vejo, não sei, realmente não lhe sei responder, mas é interessante, sem dúvida, é algo que é interessante de verificar. Não Muito sei obrigado, se já chegamos ao final. Já chegamos, sim. Das questões e da sessão. A gente não tem mais tempo para questões, mas a discussão não termina aqui. Aceda ao nosso fórum em fiberdynamics.com. Penso que chegamos ao final, certo? Sim, já chegamos ao final. Eu agradeço a todos a atenção e as perguntas que fizeram, tão relevantes, e desejo-vos um bom trabalho a todos e que se mantenham saudáveis.